Bem, caros irmãos, caras irmãs, de todas as dimensões da vida aqui presentes, que a paz de Cristo possa, nesse momento, nos penetrar as mentes e os corações. Nós vamos tratar hoje, dentro da temática geral da obsessão, instalação e cura, da recepção da ideia perturbadora. Nós vamos, dentro do nosso tempo regulamentar, estão todos me ouvindo aí? Está baixo? Está baixo. Então nós vamos, dentro do nosso tempo regulamentar, tratar dessa temática, começando por uma abordagem geral na temática e depois Então, como eu falei, nós vamos começar na temática geral, depois a gente vai aprofundando a fim de que a compreensão se faça da melhor maneira possível dentro do nosso tempo regulamentar, certo? Nós vamos começar com um trecho da obra Os Mensageiros, da psicografia de Chico Xavier, da lavra do Espírito André Luiz, e ele trata aqui de uma passagem de Alfredo, que é um dedicado administrador de um posto de socorro no plano espiritual. E aí, em certo momento das andanças espirituais de André Luiz, ele se depara com a questão dos projéteis elétricos, artefatos utilizados para a proteção do referido posto de socorro espiritual. E aí o André Luiz e o Vicente ficam admirados com os efeitos que esses projetos elétricos produzem, que são descargas desferidas em relação àqueles espíritos que tentam indevidamente penetrar nos postos de socorro e que produzem neles uma sensação de morte. Claro que não é morte real, é uma sensação. E aí eles indagam se isso não seria um comportamento violento. E aí o Alfredo vem e explica, citando a lenda hindu da serpente e do santo. E aí ele explica, e eu vou fazer a leitura desses líderes para não perder nada. Ele diz assim: contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região, mais confiando no Senhor do que em si mesmo. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com um olhar sereno e falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho, e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem, como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiram-na e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvir: mas minha irmã, houve um engano de tua parte. E aí vem agora a sequência. Aconselhei-te a não morderes ninguém,
a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossos irmãos do mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus cílios. Então, meus irmãos, ele fala aqui: não ataques as criaturas de Deus, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Essa passagem aqui vai dar o tom da nossa abordagem de hoje, para que a gente possa bem compreender essa dinâmica da recepção da ideia perturbadora. Bom, então essa foi, quem quiser depois fazer a leitura, né? A lenda hindu da serpente do sangue, certo? Está na obra dos Mensageiros, capítulo 20. Bom, nós vamos começar na Gênesis e depois concluir na Gênesis. Kardec diz no capítulo 14, que é um capítulo essencial para o entendimento da nossa abordagem de hoje, ele diz assim: chama-se obsessão a ação persistente de um espírito mau, que exerce sobre o indivíduo. A obsessão ela decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência ao espírito mau. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garanti-lo contra a obsessão, tem que fortalecer a alma. Então a nossa base, nossa diretriz inicial aqui, é o fortalecimento da nossa alma. Mas aí como é que nós vamos fazer isso? E aí nós vamos nos utilizar aqui das lições em complementação à leitura inicial de O Livro dos Espíritos. Kardec na questão, os Espíritos na questão 456, nos esclarece que os Espíritos podem ver tudo o que fazemos, pois constantemente nos rodeiam. Na sequência diz: é comum verdes ao vosso lado, uma multidão de espíritos que vos observam. E na 457 diz: os espíritos conhecem os nossos mais secretos pensamentos, inclusive aqueles que desejarias ocultar de vós mesmos. Então, o primeiro momento aqui é sabermos que aquilo, inclusive, que pretendemos ocultar de nós mesmos, não será oculto de todo. Na questão 459, continuam os espíritos superiores, dizendo que os espíritos influem em vossos pensamentos, né, em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginamos. Influem a tal ponto que de ordinário eles nos dirigem. E aí nós vamos perceber, na sequência, como é que isso se dá, por que se dá e o que fazer. E aí na 467 diz: o homem pode eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal, pois tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, o chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então nós temos duas diretrizes: o que a gente deseja e o que a gente pensa. E nós vamos ver depois na sequência, em especial, a questão dos pensamentos, na nossa etapa final. E na questão 468, diz: quando tais espíritos nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o cão que tocai o rato. Inclusive, nós temos várias passagens do Evangelho que revelam isso. Mas que a gente consiga superar o momento, é preciso que a vigilância seja constante. E aí, na 460, diz: vossa alma é um espírito que pensa, e muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem, o que é muito comum diante de um mesmo contexto. Por isso que Joana de Ângeles, na obra Tesouro Libertadores, foi inclusive objeto recente de workshop, né, de Valdo Franco,
ela diz que todos os seres humanos conduzem o anjo e o demônio no seu mundo íntimo. E pensar bem ou pensar mal é resultado de um treinamento que se transforma em hábito. É muito comum a gente, no início é assim, a mudança de uma postura coerente com a não recepção de ideias perturbadoras, seja fruto de nós mesmos, seja com a colaboração de outros espíritos, ela inicialmente é, vamos dizer, antinatural. Ela nos tira da zona de conforto, que requer uma força de vontade diferenciada no início. Isso é que nem aprender a dirigir. No início a gente acha uma coisa muito complexa. É direção, é pedal, é acelerador, é retrovisor interno, é retrovisor externo. Mas com o tempo se torna um hábito. O cultivo de bons pensamentos, de bons sentimentos, do falar melhor e do agir melhor, requer hábito. Na questão 472 do Livro dos Espíritos, nós vemos que os espíritos obsessores, eles podem tanto aproveitar as circunstâncias em que nos achamos para nos induzir ao mal, como eles também podem criá-las. E lá é dado um exemplo muito curioso, em que o homem no seu caminho, ele encontra uma certa quantia. Isso não quer dizer que os espíritos colocaram aquele dinheiro ali, mas eles podem ter inspirado aquele homem a ter uma ideia de seguir naquela direção, já que o dinheiro lá se encontrava. E depois, ao passar por lá e observar o dinheiro, ele sugerir àquele homem que se apodere daquela quantia. Mas aí outros espíritos também sugerem a ideia de que o homem restitua o dinheiro ao seu legítimo dono. E isso acontece em relação a todas as demais tentações às quais nos submetemos. E aí nós podemos ceder a ela, ou nós podemos resistir. É aí que entra a nossa responsabilidade, a nossa diretriz básica na recepção ou não daquela ideia. E como foi dito na leitura inicial aqui, sempre há os dois lados. E aí na questão 478 do Livro dos Espíritos, nós vemos que o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores é não dar valor às suas sugestões, mostrando-lhes que perdem tempo. Então, eles vendo que nada conseguem, eles se afastam, como é natural. Então, se a gente muda o nosso modo de pensar, nosso modo de viver, se a gente muda por dentro, a vida por fora ela segue esses nossos impulsos íntimos. Aliás, Chico Xavier já disse isso. Modificando o nosso mundo interno, o mundo externo, ele se modifica. E aí, a gente destrói em nós mesmos a causa da atração dos maus espíritos. Por isso que costumamos dizer, né, que o céu e o inferno está dentro do nosso coração. E aí, se algo não vai bem, portanto, em nossa vida, nós devemos evitar procurar essas causas nas pessoas, nos governos, nas crises financeiras, na violência. Procuremos dentro de nós essas causas de nossas infelicidades. Nós queremos, falamos muito, que o mundo seja bom. Mas nós, e aí, claro, quando eu falo nós, eu me incluo, desejamos isso, mas estamos pouco dispostos a nos tornar bons. Nós da modernidade, nós nos queixamos, por exemplo, da violência, mas somos violentos no modo de pensar, no modo de agir. É muito comum quando a gente tem uma notícia impactante, já é uma bomba. A gente tem um problema, vamos matar o problema. São diretrizes que demonstram pitadas de fermento de violência. E é muito curioso o caso de um comerciante que ele foi vítima de vários furtos ao longo de muito tempo. E aí ele reclamava
o fato de ter sido vítima de todos esses crimes, e reclamava da vida, reclamava do contexto. E o curioso é que esse mesmo senhor, ele enganava os seus clientes, modificando a qualidade e a quantidade dos seus produtos. Dizia que era carne de primeira, mas era carne de segunda. Dizia que tinha 1 quilo, mas tinha 800 gramas. E aí, ele praticava diariamente esses pequenos furtos a seus clientes, desrespeitando a lei de justiça. E aí, atraindo para si pessoas que também não respeitavam. Ele criou, com o seu comportamento, sua forma de pensar, uma faixa vibratória que atraiu espíritos encarnados, desencarnados na mesma intensidade. Aliás, é de grande lição a resposta dos espíritos superiores à questão 972, quando eles disseram, olha que fantástico, as paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Isso aqui dá para a gente fazer um congresso internacional no mínimo em 3 dias. Como a gente não tem tanto tempo. Então ele diz, as paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. É por isso que Paulo de Tarso disse, está lá em Tito 1,15, que nada é puro para os contaminados e infiéis. É interessante um caso citado pelo psicoterapeuta Wayne Dyer em sua obra que ele intitulou Seus Pontos Fracos, e ele fala de um caso de um morador que estava diante de um grupo de alcoólatras nessas instituições, né? E o morador estava decidido que iria demonstrar a todos que o álcool era um causador de muitos males. E aí, o que ele fez? Ele utilizou dois recipientes, um com água pura e outro com álcool diluído. E aí ele pegou o verme, o besouro, e colocou na água. O besouro nadou e saiu. Aí, em seguida ele colocou o besouro lá no copo com álcool diluído. E com pouco tempo o besouro se dissolveu. E aí então, na expectativa de atingir seu objetivo, que era fazer com que todos compreendessem que o álcool era pernicioso, então ele diz, meus irmãos, e então, por que nós concluímos esse experimento? E aí então, um estava assim na frente e disse, olha, que nós devemos beber para matar os vermes. Você vê como tudo é uma questão de como nós vamos nos sintonizar. Então aquela paixão, aquele vício não existia materialmente. Ele existia no pensamento daquela pessoa. Então nós somos a única fonte dos nossos sofrimentos. E o desenvolvimento moral, o nosso desenvolvimento moral, é a matriz de todas as coisas. E aí, esse que nós chamamos de processo obsessivo, ele na realidade ele é um reflexo de mentes doentias que se unem. A obsessão ela não é causa. A obsessão é um efeito de um mal anterior. E aí, diz lá na questão 469 dos espíritos superiores: podeis neutralizar a influência dos maus espíritos, praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. E é um desafio, tanto praticar o bem, como pôr em Deus a vossa confiança. Principalmente ante acontecimentos aos quais entendemos não ter capacidade de superá-los. E aí no item 252 do Livro dos Médiuns, Kardec diz que as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. E complementa no 253 que o mais poderoso meio de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Então isso não quer dizer que amanhã sejamos perfeitos, mas que procuremos ser. Por isso que reconhece o verdadeiro espírita, não pelo ser que é perfeito, pelo que conhece tudo do Evangelho, decorou o livro dos Espíritos,
mas pelo aperfeiçoamento moral e pelos esforços que faz para dominar, para domar suas más inclinações. Então, reconhecendo que as tem, percebendo quais são e tomando uma nova diretriz de comportamento. E aí, nesse ponto, nós devemos lembrar que onde a maioria vive com bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Essa diretriz, em especial no momento que vivemos atualmente, no mundo, mas no Brasil em especial, nos faz refletir qual é o nosso papel de mudança e de auxílio à mudança dos demais, porque ninguém progride sozinho. E quando tivermos 50% mais de bondade, a maldade tenderá a desaparecer. E aí há um ditado, né, que é muito comum dizer, que diz assim: dizem com quem antes que te dê quem és. Né? E a gente pode complementar esse ditado e dizer assim: dize-me quem és que eu te direi com quem antes. O planeta atualmente é violento porque os homens são violentos. No dia em que acreditarmos na paz e vivenciarmos essa paz no nosso cotidiano, os violentos vão se afastar naturalmente. Algumas pessoas, diz Kardec, e aí peço perdão esse trecho, mas eu quis colocar esse trecho inteiro, que é dessa obra, que é a obra A Obsessão, Sintomas, Cura, Origem, Sintomas e Curas, que é uma coletânea de partes da revista espírita que são relacionadas à obsessão. Mas quem quiser pode procurar diretamente no Obsedados e Subjugados, na revista espírita. E Kardec diz assim: algumas pessoas deploram que haja espíritos maus. Realmente não é sem um certo desencanto que topamos com a perversidade neste mundo, onde gostaríamos de encontrar apenas seres perfeitos. Desde que assim o é, nada podemos fazer. É preciso tomar as coisas como elas são. É a nossa própria inferioridade que faz com que pululem em redor de nós os espíritos imperfeitos. As coisas mudarão quando nos tornarmos melhores. Cabe então pormos em guarda e não aceitar sem controle tudo quanto nos dizem. Aquilo que recebemos de informação, os mais diversos segmentos, TV, jornal, conversação, etc., temos que pôr em guarda, duvidar: é isso mesmo? Será que é verdadeiro? Aliás, não é à toa da eficiência do triplo filtro socrático, ou das três primeiras, né? É bom? É verdadeiro? É útil? Se não for as três coisas, retenha, para que não prestemos um desserviço à humanidade e a nós mesmos. Quanto mais difícil for a luta, maior será o mérito do sucesso. Quem vence sem perigo, triunfa sem glória. Daí a importância de sermos verdadeiramente um homem do bem. E aí, na questão 918 do Livro dos Espíritos, nós temos aí a diretriz do homem do bem, a fantástica diretriz do homem do bem. Kardec diz, ao comentar a resposta à questão 918, que o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. E ele diz: interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Pergunta se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejava que lhe fizesse. É um exercício, como dizemos no início, antinatural, mas com o hábito e quando a gente supera um vício, é uma felicidade imensa. É de fato a realização.
O que antes pensávamos ser a felicidade, que não passava de uma alegria fugaz e ilusória, quando a gente supera, que a gente percebe de fato que é. Então, quando ele fala, e aí eu não vou entrar em detalhes aqui, por causa do tempo, mas eu vou chamar só a atenção no tópico aqui, quando ele fala em fazer todo bem. Ele não fala fazer todo bem, ponto. Ele fala fazer todo o bem que pudermos. Por isso que, porque nós temos, Haroldo Dutra disse isso nos seus falas, nós temos cada um de nós um ciclo de atuação, dada, claro, as nossas limitações naturais. Eu não tenho, por exemplo, influência, né, na modificação do sistema financeiro americano. Mas eu posso, dentro do meu círculo, fazer o que me é possível fazer. Por isso que o Carl Gustav Jung ele diz que o homem deve fazer o que pode, quando deve, e o que deve, quando pode. Isso nos faz situarmos os nossos limites e cumprirmos ao mesmo tempo as nossas responsabilidades. Então, diz o Espírito Manuel Flamengo de Miranda, nessa obra fantástica, a última obra psicografada por Valdo Franco, intitulada Perturbações Espirituais. Todas as obras que você tem aqui, eu vou depois colocar a biografia no final, vocês vão visualizar. E essa obra, ela tem um capítulo especial, que eu vou abordar mais à frente, no capítulo 7, mas também tem o capítulo 9 e 15, que são essenciais, em especial, para todos os trabalhadores espíritas. Tanto é que nós sugerimos na federação que pelo menos o capítulo 7 fizesse parte de todos os treinamentos para os trabalhadores espíritas, que foi acolhido, e realmente é um capítulo fantástico. Mas nós vamos abordar aqui, só na temática que nos interessa, começando aqui pelo capítulo 15, quando Manuel Flamengo diz o seguinte: somos peças importantes nesse imenso campo de ações, porque a transformação moral de cada pessoa influencia a mudança do grupo social para melhor. Por isso que o Mohandas Karamchand Gandhi diz que quando um ser atinge o seu ponto máximo de amor, isso é capaz de modificar a ordem de milhões. E ele não só disse como fez. A mínima parte que nos cabe é de alto significado no conjunto. Eu sou apenas um grão de areia. É verdade. Mas se todo grão de areia pensar assim, não teria praia. Então nós temos os nossos pontos essenciais e em conjunto formamos uma grande massa. Semelhante, portanto, atrai semelhante. É o bater e abrir-se cruzado, buscar e achareis. Por isso, devemos ter cuidado com os nossos pensamentos, em especial aqueles que nos sopram discórdia, aqueles que nos insuflam paixões, aqueles que nos exaltam orgulho, porque os obsessores, e aqui eu falo tanto encarnados como desencarnados, eles vão agir exatamente pelo nosso lado fraco, a que todos nós temos, naturalmente, pela realidade do mundo em que vivemos. Cada um mais, outro menos, em alguns pontos, mas todos nós temos. E aí, por isso que Jesus, na oração dominical, nos ensinou, né, a rezar dizendo: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ou como disse Severino Celestino, né, na tradução direta do original: Senhor, não nos deixe entregue à tentação para que não possamos sucumbir diante do mal. Veja que se reconhece que há tentação. E é importante que tenha, porque são elas que vão nos levar ao progresso. Se não são elas, eu não poderia exercitar isso que elas me proporcionam. Mas tudo depende da nossa visão. É que nem o caso que eu falei lá do álcool. E como é que nós não vamos nos deixar cair em tentação? E aí, Kardec fez a indagação aos espíritos superiores, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, e disse assim:
E aí Kardec tem perguntas fantásticas, essa é uma delas. Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz? Ele não queria qualquer meio, ele queria o meio prático. E não é qualquer um, é o mais eficaz, que tem o homem de se melhorar, não é melhorar o outro, é se melhorar. Nesta vida, não é uma outra, vou deixar para depois. Nesta vida, é de resistir à atração do mal. O mal existe, a tentativa de atração existirá, mas como eu faço para resistir? Então ele queria o meio prático mais eficaz. E a resposta foi bem curtinha: conhece-te a ti mesmo. Mas aí Kardec não parou por aí. Aí ele disse: bom, eu sei, conhece a ti mesmo, mas como é que eu vou conseguir conhecer a mim mesmo? E aí a resposta dada pelo Santo Agostinho, e ele diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ele toma por base o seu exemplo. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltar algo no dever, se ninguém tiver motivo para de mim se queixar, mesmo diretriz não me bem. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. No nosso cotidiano é assim: a gente enfrenta situações que às vezes nos tira a paciência e a gente tem que perceber que é aí que a gente precisa melhorar. É nesse ponto em que eu paro e penso e vejo que eu segui uma diretriz que me incomodou, que me martelou ao longo do dia, e que se eu não paro e penso e simplesmente vou dormir sem uma oração, sem uma reflexão, eu posso vir a cair na mesma situação. Ah, mas eu orei e caí novamente. Ok, prossiga, verifique por que novamente caiu. Ah, mas caí de novo. Ok, novamente. Assim sucessivamente, porque chegará um momento em que de fato haverá o aprendizado. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou qual circunstância. É indagar: por que eu fiz aquilo? Por que eu não fiz diferente? Sobre se fizestes alguma coisa que feita por outro censurarias. Porque se eu censuro no outro, é a mesma razão que eu tenho a me censurar. Sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Immanuel Kant diz, filósofo: se você não pode contar como fez, não faça. Porque a mesma razão que lhe impede de contar, lhe impede de fazer. Nós vimos aqui no início que aquilo que entendemos que ninguém sabe, não é verdadeiro. Alguém sabe, aliás, muitas testemunhas sabem. E se isso for um ponto fraco, é preciso cuidado, porque é aí que os obsessores vão atuar. Vão aproveitar as circunstâncias, como nós vimos, ou nos conduzir a ela. Receberemos influências boas, mas a diretriz está conosco. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, como Santo Agostinho. Contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. Porque eu posso atentar contra Deus, por exemplo, em elementos da natureza, desperdiçando recursos, alimentação, etc. Atentando contra o reino mineral, vegetal, animal. Contra o vosso próximo e contra nós mesmos, através da auto-obsessão e do auto-engano. Então tudo isso precisa ser examinado. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser corrigido. Veja que ele diz: a resposta vai lhe levar à culpa. Não. A resposta vai lhe perturbar. Não é esse o objetivo. É levar para que você reflita que precisa modificar. E aí eu conheço a ti mesmo. Portanto, é um exercício diário, a cada fim do dia. No início pode ser estranho, depois fica um hábito. Quando você não faz, sente falta. E aí o Espírito André Luiz, os mecanismos da memoridade, vamos caminhando agora para o nosso ponto final, ele nos ensina que a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Eu tenho a vontade
crio a ideia e surge o pensamento. E a ideia é um ser. E nós, como ser mais evoluído, damos a diretriz a esse outro ser. Quem está à frente orienta quem está à retaguarda. Assim como nós somos orientados a quem está acima. Aliás, se não fosse assim, diz Allan Kardec, a evolução estaríamos em maus lençóis. Por isso que no progresso espiritual sempre vem espíritos de grande alçada. E ele diz: emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. Quanto mais persistirmos, mais estamos próximos a ela. Boa ou má? Nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente. Não é o outro, sou eu. Em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. Olha a importância do nosso pensamento. Quantas e quantas vezes, antes de conhecermos a doutrina espírita, pensávamos coisas e depois não entendíamos por que o dia ficava tão terrível. Por que aquela pessoa agia assim assado? Por que eu perdi emprego? Enfim. A corrente mental, diz André Luiz, ele chama então de corrente mental. E aí a teoria das supercordas, se quiser ajudar, vai demonstrar isso. Já começa a demonstrar isso. A corrente mental é pensamento contínuo, fluxo energético incessante, revestido de poder criador inimaginável. Tanto é que ele diz: nasce das profundezas da mente, em circunstâncias por agora inacessíveis ao nosso conhecimento. Porque em verdade a criatura, pensando, cria sobre a criação ou pensamento concreto do Criador. A gente não pode penetrar muito aqui, não temos condições para isso. Mas percebam que o nosso pensamento é um pensamento que cria sobre a criação. Por isso que o André Luiz fala que nós somos co-criadores em plano menor. Olha a dimensão, repito, da nossa responsabilidade no pensar, que vai refletir no sentir, no falar e no agir. Aliás, nós precisamos manter uma coerência nessa sincronia. Porque se eu penso de uma forma, sinto de outra, falo de outra, eu acho de outra, não vai dar certo. Eu vou estar revelando aí algum ponto fraco, algum problema. Então ele diz: sempre que pensamos, expressando o campo íntimo, na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas, pensamento ou imagens moldes que arrojamos para fora de nós pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Por isso que os espíritos percebem aquilo que projetamos. Às vezes não preciso falar, e ele vai explicar mais à frente. Eu projeto isso em meu perispírito e fica visível. O comprazimento nessa ou naquela espécie de atitude ou companhia, leitura ou conversação menos edificantes, isso pode ser no trabalho, pode ser em casa, numa roda de conversa de bar, no centro espírita, estabelece em nós o reflexo condicionado pelo qual inconscientemente nos voltamos para as correntes invisíveis que representam. Elas percebem aquilo, cultivam na mesma ideia e se aderem, se imandam. Pensando ou conversando constantemente sobre agentes enfermiços, quais sejam acusação indébita, crítica destrutiva, deboche, crueldade, incorporamos de imediato, não é daqui a pouquinho, é de imediato, a influência das criaturas encarnadas e desencarnadas que os alimentam. Então, cada vez que eu estou numa conversa, ou observo uma mensagem, uma notícia, e adentro, sem fazer aquela reflexão que citamos, será verdadeira? Isso é bom, é útil? Eu posso estar colaborando com aquilo inconscientemente. Então, a gente percebe com essa fala de André Luiz
que o pensamento, portanto, é uma criação em plano menor que nós, portanto, elaboramos. E esse ser que ele fala aí, que criamos por nossa vontade, ele pode poluir e desequilibrar, ou ele pode sanear e curar. Depende da nossa diretriz, da nossa vontade, que projeta essa ideia em forma de pensamento ou ideias humanas. E ao mesmo tempo nós assimilamos, essas influências com as quais nós nos afeiçoamos. Por isso que quando a gente pensa, se insistirmos, daqui a pouco estamos realizando de algum modo. É só surgir a situação que nós vamos cair novamente, cair em tentação. E aí Kardec, numa das passagens da Revista Espírita, quando ele fala do medo, o mal do medo, também na obra A Obsessão, ele cita um caso do Dr. F, ele denomina apenas assim, que depois de atender alguns doentes, ele voltou em um veículo que havia o transportado, ele estava trazendo uma garrafa de um excelente rum, que foi importado diretamente da Jamaica, e que ele recebeu de um dos seus pacientes, num dos seus atendimentos. E aí ele esqueceu no carro, e depois ele voltou, procurou o chefe do estacionamento, e aí ele disse assim: olha, eu esqueci aqui uma garrafa com um veneno muito violento. Oriente aos cocheiros, se alguém tiver por aventura achado, que não façam uso desse líquido mortal. E aí o doutor F mal chegou em casa, no seu apartamento, e vieram chamar ele às pressas, dizendo que 3 cocheiros que residiam ao lado do estacionamento estavam sofrendo dores terríveis nas entranhas. E aí o doutor F ficou com muita dificuldade, que ele convenceu esses 3 cocheiros de que eles tinham bebido apenas uma série de rum. Então veja como a diretriz dos nossos pensamentos produzem modificações das mais diversas, ao ponto de chegar a produzir uma sintomatologia física, sem que de fato a causa originária esteja ali presente, do ponto de vista físico. Mas aqui a causa originária está nos nossos pensamentos. E é claro que quando os espíritos percebem isso, começa a dar um calafrio no outro e tal, para fazê-lo realmente sentir aquilo. Porque viu o ponto fraco. Sois espíritos mergulhados, já estou saindo. Sois espíritos mergulhados na matéria, temporariamente, e deveis ter sempre em conta essa questão. Como disse Pierre de Chardin, nós não somos espíritos de experiência corporal, nós não somos seres corporais com experiência espiritual, nós somos espíritos com experiência corporal. Estais sob vigilância, diz Manuel Flamengo Miranda, na mesma obra que eu citei, de ativos mensageiros da treva, embora vos encontreis amparados pelo amor do Mestre Inovidável. Nada obstante, a questão é de sintonia. A questão é de sintonia. Quando, pois, se fale sobre obsessões e perseguições espirituais de nível inferior, tenha-se o cuidado de tentar descobrir as fontes de onde procedem. Esse é o nosso cuidado. As circunstâncias em que se dão. Por que eu colheu ali? Eu preciso melhorar, eu preciso evitar. As tomadas para a ligação dos plugs, o que me fez de fato associar aquela ideia? Identificando a faixa vibratória na qual se encontram antenados. Eu preciso perceber e mudar a rota. Os pensamentos elevados, eles têm origem em todas essas ideias e sentimentos derivados do amor verdadeiro. Estão vendo aí à esquerda? Assim também, os pensamentos de baixo padrão vibratório, eles derivam dessas situações ligadas a vícios, à matéria. Então nós temos as duas diretrizes. Se eu venho aqui para o lado esquerdo de vocês, eu vou atrair faixas vibratórias, situações e pessoas correspondentes. Do mesmo modo, no lado direito, eu vou abrir espaço para as obsessões. Então, encerrando, portanto, como eu falei na Gênese, e aqui vai resumir muito bem a nossa ideia de hoje, diz Allan Kardec: criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispírito, porque pensamento é matéria. Lembremos do Espiritismo: Deus, Espírito e matéria.
porque não é espírito, é matéria, e isso inclui o pensamento, o espírito andando nisso. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar outro. A ideia. E aí diz Kardec, embora o corpo material se lhe conserve impassível, então o corpo está parado. A mente funcionando, criando a ideia. E ele diz, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Por isso que quando Jesus falou na questão do adultério, que é muito além do adultério que a gente pensa, é do adulterar, de mudar a natureza das coisas. Quando a gente pensa em diretriz diferente da diretriz divina, é o adultério. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Nós vimos até no exemplo também anterior. São as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada tem a temer da influência dos maus. Então, meus irmãos, a nossa temática de hoje é essa. A nossa reflexão sobre o nosso grande poder que temos, como co-criadores em plano menor, a nossa responsabilidade para conosco e, consequentemente, para todos os nossos irmãos de jornada, em especial no nosso pensamento, mas também nos nossos sentimentos, nas nossas palavras e nas nossas ações, nos mais diversos segmentos de nossa vida, no trabalho, em casa. E quando a maioria de nós formos bons, a maldade tenderá a desaparecer naturalmente. E aqui isso é uma biografia que eu citei hoje, tá? Os 6 livros que eu fiz referência. E eu queria agradecer ao convite, tá? Agradecer a todos os mentores dessa casa cristã, a todos vocês aí que estiveram presentes hoje. E tenho a certeza de que muito mais de vocês, nós que estamos aqui à frente, somos necessitados. Tudo aquilo que falamos hoje aqui, em primeiro lugar, se dirige a nós mesmos, porque surge no nosso íntimo em primeiro lugar. E se nós expomos, é porque nós acreditamos com plena convicção de que de fato isso é verdadeiro, é útil e é bom, tanto para nós como para todos. Então, muita paz, muita luz a todos, que Deus os abençoe.